O que te vem à mente quando pensas palhaço, palhaça, clown, palhaçaria? De onde vêm essas imagens? São memórias recentes ou antigas? Meu nome é Giovana Zotis, eu sou atriz, palhaça, arte educadora, produtora cultural e mestranda aqui pelo programa de pós-graduação da Unicamp. Nesse vídeo eu vou buscar diversificar um pouco o olhar, partindo dessa ideia de que são muitas as possibilidades de compreensão dessa figura. A minha ideia aqui é trazer um pouco da história da palhaçaria, menos numa perspectiva linear e mais arquetípica. Arquétipo. Do grego, arque, princípio, posição superior. Typos, marca, tipo. Seria o primeiro modelo de algo, um protótipo, ou as antigas impressões sobre algo. Uma imagem que representa padrões de comportamentos associados a um personagem ou a um papel social. Por exemplo, a mãe, o herói, o sábio, o guerreiro. E aqui, arquétipo, eu estou utilizando também a partir da perspectiva do Jung, que são essas características que são percebidas de maneira semelhante pelas pessoas como comportamentos que fazem parte de um inconsciente coletivo, uma espécie de herança psicológica e instintiva. Estão presentes nos mitos, nas lendas, na literatura ou nos sonhos. São resíduos arcaicos ou imagens primordiais que se repetem pelo mundo, sem que seja possível explicar a sua transmissão por descendência direta ou como resultado de migrações, por exemplo. Eu vou compreendendo com o tempo que debaixo do guarda-chuva da palhaçaria cabe tanta diversidade, tantos tipos de palhaçada. Então, antes de eu falar dessa figura e do palhaço como a gente conhece ele hoje, eu gostaria de falar dos aspectos comuns e das diversidades contidas nas tantas possibilidades de manifestação dessa figura, que reverencia a liberdade e a subversão. Trata-se de uma figura que é anti-heróica. Ela representa o erro, a inadequação, uma figura, uma criatura de afetos, constantemente afetando e se deixando afetar. Numa sociedade em que o afeto ele deve ser controlado, em que vamos aprendendo a domar, a disfarçar os nossos instintos e impulsos. Perdedora, ingênua, louca, fracassada. Desajustada numa sociedade que valoriza acertar e vencer. Fora dos padrões, boba, ridícula, excêntrica. Aquela que não entende muito bem as regras, mas tenta. Tenta acertar, tenta ser aceita, tenta se relacionar. E assim, na tentativa frustrada de se encaixar, fugindo dos padrões, acabam por nos mostrar algo novo. São seres que, ao desautomatizar o pensamento, nos chamam a um certo sentir. Um sentir que muitas vezes sufocamos diante das regras complexas do funcionamento social. Nos lembram que somos humanas e convocam nossa humanidade. Servem-nos de espelho ao recordar-nos da nossa falhabilidade, da nossa pequenez ante a vida, do medo e da inevitabilidade da morte. Diante de tudo isso, nos resta rir. São esses seres que nos lembram da importância de não levar a vida tão a sério, de encarar com leveza os seus percalços. É como se, numa espécie de resiliência palhacesca, a sua persistência nos convidasse a também levantar mais uma vez e seguir tentando. Talvez, naquela pergunta que eu lhe fiz no início do vídeo, a imagem que tenha lhe vindo à mente tenha sido uma memória antiga, talvez relacionada à infância. E é comum que para algumas pessoas a palhaçaria seja uma arte direcionada ou própria para as crianças. Segundo Pepe Nunes, palhaço espanhol radicado no Brasil, em entrevista ao Globo, ele afirma que palhaço não é coisa de criança. Principalmente depois da crise do circo nos anos 80, quando o palhaço migra para a televisão e se torna mais caricato do que profundo, e começa a ser relacionado exaustivamente ao universo infantil. Palhaço não é coisa de criança. O palhaço trabalha a partir da dor, do fracasso, da perda, com o olhar da criança, mas no sentido da transparência, da pureza. Palhaço não é para animar a festa infantil. Ele sofreu muito, ele morreu muito. Ele sempre fala da dificuldade da vida, do erro. Isso não é trabalho para a criança. Mas a alma dele é tão transparente e verdadeira que a criança também alcança a mensagem do palhaço. Nunes, 2005. Seria, então, o arquétipo da pessoa adulta que conserva aspectos da inocência e da espontaneidade da criança. Ou melhor dizendo, da inocência e espontaneidade que nos é permitida socialmente na infância. Trata-se de um arquétipo que recupera aspectos da criança e toda a potência que significa não estar tão moldada, sem perder de vista a experiência adquirida ao longo da vida. É uma figura que integra o nosso cotidiano e o nosso imaginário, desempenhando uma função social
não necessariamente espetacular, e que parece se fazer presente sempre que se juntam pessoas. Basta que estejamos num grupo, que a descontração seja bem-vinda, e lá estará ela, uma pessoa boba, brincalhona, debochada ou ingênua. Alice Viveiros de Castro, em seu livro Elogio à Bobagem, nos mostra que essa figura está presente de diferentes maneiras em todas as culturas, seja integrada ao cotidiano, de maneira espetacular ou em ritos sagrados. Cabe lembrar que muitas sociedades não ocidentais e povos originários vivem os aspectos de sua organização social e existência no mundo de maneira mais integrada, não havendo a mesma separação entre sagrado, profano, política, religião, arte ou ainda entre o bicho humano e o seu meio, como ocorre nas sociedades ocidentais. Eu vou trazer aqui alguns exemplos. No norte do país, no Tocantins, vive o povo Craô, conhecido como um povo que ri. O riso tem uma ligação profunda com seu modo de existir no mundo, com a própria vida, a manutenção dela, a fecundidade da terra. Uma das figuras sagradas desse povo é o Rotiuá. Ele é um sacerdote do riso. Ele desempenha uma função de grande importância na tribo, sendo profundamente respeitado por ela. No artigo Rituais para Rir e Resistir, escrito por Naomi Silman para a revista Total Theatre, a autora, que também é atriz, palhaça e integrante do Lume Teatro, reflete acerca das experiências de intercâmbio artístico com os indígenas da tribo Cariri-Xocó, que são aqui do Alagoas, Brasil. E ela traz uma perspectiva a partir de uma fala do Pauaná, que é um líder espiritual e cultural da tribo. Pauaná ressalta que dentro da sua tradição eles não têm alguém que encarne o palhaço ou a persona cômica. Em vez disso, eles têm certas danças e canções através das quais evocam o espírito do riso, que então visita todos os membros da comunidade. Já no documentário O Riso da Mata, que foi filmado na aldeia Tecoa Itacupé, Guarani, Biá, localizado na terra indígena do Jaraguá, aqui no estado de São Paulo, a gente fica sabendo um pouco da dança Xondaro Tongo. Que Xondaro é a dança do guerreiro, é uma dança de esquivas, e Xondaro Tongo é a dança do guerreiro tonto, atrapalhado. Nela, eles fazem imitações uns dos outros e um jogo de subversão dos movimentos feitos na dança original. É um momento em que todos os guerreiros se juntam e fazem uma dança, porém, uma dança atrapalhada, brincada. Um momento de entrosamento, riso e descontração que também auxilia no desenvolvimento da capacidade de compreensão do outro. A dança é também uma demonstração de alegria dentro da tribo, para mostrar que estão felizes, firmes e resistindo. Na mitologia andina, também é possível encontrar algumas figuras cômicas, e dentre elas o Ucucu, que também é conhecido como Pablucha ou Ucumaré, metade humano, metade fera, um semideus que guarda a aldeia e está presente nas festividades e danças de Cusco. Um dançarino alegre, com voz de flauta e guardião da neve, que recebeu a missão sagrada de anualmente escalar os montes mais altos e de lá trazer um bloco de gelo, para a cerimônia de purificação do povo, de cura das doenças, e que abençoará também as primeiras colheitas. Os ucucus, eles ajudam a afastar os seres malignos e a lidar com a exaustão e o vento gelado nas alturas nos momentos mais difíceis à espera do amanhecer. Figura análoga a que nos conta Castro, nesse livro que eu já citei aqui, O Elogio da Bobagem. Ela nos fala a respeito dos reiocas, que é um nome derivado da inversão do grito de guerra roca-rei, que também são conhecidos como os contrários ou os tolos sagrados dos povos Lakota e Dakota, que são das grandes planícies da América do Norte. Os índios norte-americanos têm a figura do reioca, cuja principal função é a de lembrar à tribo o absurdo dos comportamentos humanos e a necessidade de não levar as regras demasiadamente a sério. Um reioca monta no cavalo ao contrário, a cabeça voltada para o rabo do animal, e quando toda a tribo avança numa batalha, o reioca corre na direção oposta. Ele dorme de dia e fica acordado de noite. Nas cerimônias rituais, roda em sentido contrário ao de toda a tribo. São figuras de grande importância nas tradições de diferentes povos ameríndios, e chegam até nós por meio de conhecimentos tradicionais e ancestrais que perduraram até os dias de hoje. Certamente, esses são apenas alguns exemplos de como a cosmovisão dos povos originários deste continente, transmitida por tradição oral, traz o humor e a brincadeira presente em sua forma de viver, em seu cotidiano e em seus rituais, muitos deles milenares.
o humor como um aspecto fundamental da vida, tendo propósitos relacionados aos rituais sagrados e às relações sociais. Também na África encontramos tradições orais dos povos originários que sobrevivem e resistem. Em muitos desses povos, a dança e a canção estão presentes em rituais sociais e de expressão do simbolismo dos seus valores identitários. Dentre as tradições do povo Kokwe ou Chokwe, encontramos os Mukiches, que são guardiões da mística e protetores do seu povo, considerados símbolos da justiça. São personificados pelo uso da máscara Akishi, que é a máscara para dança, e vestimentas em rituais sagrados e bem-humorados, entre outras coisas, ensinam a dançar, a enfrentar a pobreza, a fome e a doença. E até agora, nós estamos falando de manifestações nos continentes América e África. Mas também a gente encontra em outras partes do mundo. Eu recomendo muito a leitura desse livro na íntegra, porque ela vai nos mostrar como essa figura está presente, por exemplo, entre os budistas tibetanos, na Índia, entre os yogis, e como, da presença em rituais e na vida cotidiana, com o passar do tempo, algumas pessoas que vão se destacando pela sua habilidade de fazer rir vão se tornando conhecidas. E a partir disso, a presença delas vai sendo requisitada em ocasiões especiais, como em eventos do povo, da nobreza, fazendo da atuação cômica uma das mais antigas profissões do mundo. O fato é que, onde houvesse um senhor, um poderoso, fosse ele conde, barão, bispo, abade, príncipe ou rei, haveria um bobo. Castro, 2005. No final da Idade Média, entre os séculos XV e XVI, nós temos o registro do surgimento da comédia dell'arte, consolidando-se em Florença, em Bolonha, Veneza, e no início do século XVI difunde-se por toda a Europa, desaparecendo no século XVIII. Dentre os personagens, encontramos os servos cômicos, chamados de Zannis. No princípio, Zanni era um nome de um personagem, mas com o tempo ele se desdobrou em vários, passando a representar o grupo de criados, à medida que entre eles surgiram diferenciações de personalidades e de modos de interpretar que foram se fixando em outros nomes, mais estúpido, atrapalhado, esperto, malicioso, articuladores, podendo aparecer também em dupla. Essa relação de dupla de palhaços, ela vai ser bastante presente. São do século XVI, segundo Castro, as primeiras referências da palavra clown, derivadas de colonos ou cloud, que é de origem latina, usada para designar aqueles que cultivam a terra, que é a mesma origem de colono. Um caipira, de origem humilde, com pouco acesso ao estudo formal, que, com conotação pejorativa, passa a fazer referência a pessoas grosseiras e estúpidas. Em 1580, o termo aparece, então, clown, na cena elisabetana. E entre 1580 e 1590, ele passa de um clown para o clown. Isso quer dizer que o personagem passa a ter características mais bem definidas. Ele ganha esperteza, posições mais elevadas, uma linguagem mais rebuscada, e se aproximando também do dottore, da comédia dell'arte e dos charlatões de feira. Bom, finalmente chegamos ao circo. Ainda que as primeiras referências a ele sejam da Roma Antiga, é em 1768 que é criado o que conhecemos hoje como circo. Um picadeiro de 13 metros de diâmetro, um redondel de cavalos, e que o sargento Philip Astley, que é considerado o pai do circo moderno, descobriu ser o tamanho ideal para que o cavalo atingisse uma certa velocidade e o cavaleiro ganhasse mais estabilidade para ficar em cima do cavalo, usando força centrífuga ao seu favor. Nele, Astley dava aulas de hipismo pela manhã e à tarde apresentava espetáculos equestres. Então, ele teve a ideia de mesclar as exibições de habilidades com cavalos dos militares com apresentações dos artistas das feiras, equilibristas, funâmbulos, acróbatas, malabaristas, figuras como palhaço e mambembes, mesclando também a pantomima e os números teatrais, comandados pelo mestre de pista. Bom, é aí que surge então o palhaço de circo. Ele tem funções muito específicas relacionadas à dramaturgia e que vão se desenvolvendo com o tempo. Como o espetáculo era repleto de momentos de grande risco, essa figura cômica ela servia para aliviar a tensão do público presente. Os artistas eram muito habilidosos, com grande treinamento e executavam movimentos com perfeição, espetaculares e inatingíveis, quase como semideuses, deixando o público muitas vezes suspenso, sem ar. Então, essa figura cômica, o palhaço de circo, ele entra e ele erra e se atrapalha e dá um respiro para as tensões do espetáculo, se aproximando do espectador em uma posição mais humana,
e falha. Ele também ocupa o vazio entre um número e outro. Ele, durante a troca de equipamentos, ele por vezes dialoga com o mestre de pista ou com o apresentador, e ele forma aí a primeira dupla cômica circense. Às vezes ele joga-se alguém da plateia e que acredita que também é capaz de fazer aquilo que foi feito espetacular agora, e numa tentativa que está fadada ao fracasso, né? O erro, ao risível, e por vezes ele parodia também o número anterior. O palhaço de circo foi considerado um personagem cômico novo, porque a ele foi permitido mesclar o palhaço de tablado de feira, os diferentes tipos de criado da comédia dell'arte, as cenas tradicionais do clown inglês, o clown da pantomima e o jester shakespeariano. O circo moderno nasceu com a mística de ser um espetáculo diferente, onde o público veria o inusitado das feiras, com o requinte e a classe de um espetáculo de teatro e a organização e a grandiosidade de um desfile militar. Castro, 2005. O circo e a figura do palhaço de circo vão se desenvolvendo a partir desses artistas e de famílias mambembes. Nos cartazes, os palhaços ganhavam um destaque especial, eles eram responsáveis por atrair as multidões. Uma curiosidade interessante é que dentro das famílias circenses, muitas vezes o palhaço ele vai ser o último papel que o artista vai desempenhar no circo. Ele já foi acróbata, ele já foi contorcionista, malabarista, e quando ele está velho demais para executar essas outras funções, ele vai ser palhaço. E daí, é daí que vem talvez uma certa imagem que é bastante presente no nosso imaginário, daquele senhor que parece indefeso, mas que tem algumas cartas na manga, que de repente, de um tropeço, cai e faz uma cambalhota surpreendente, ou que de um erro qualquer mostra uma habilidade inesperada. É também no circo que vemos surgir uma diferenciação dessas figuras cômicas, os clowns, que são divididos em clown, também chamado de clown branco, o que é o mais autoritário, o mais esperto, o Augusto, que também é chamado de Tony ou excêntrico, e que é o mais ingênuo e atrapalhado. Aos poucos, os palhaços também passam a ocupar outros espaços, como teatros e mais tarde também o cinema. Foram muitas as restrições sofridas nessa época na Europa e que de maneira muito rígida limitavam o uso das palavras no espetáculo, exceto para o teatro dramático, que era feito nos teatros oficiais. Na França, onde as regras foram ainda mais rígidas, durou até 1863 a proibição de artistas populares de usar a palavra em apresentações, exceto nos 8 teatros oficiais. Bom, isso acabou por estimular ou forçar o desenvolvimento da mímica, da ópera, da opereta, das cenas circenses e gags sem o uso da palavra. E aí quando a gente fala em palhaçaria clássica, eu acho que é importante a gente lembrar que a gente está falando de um recorte, na verdade, mais específico, que é palhaçaria clássica masculina branca. Que esses grandes nomes que a história guardou e registrou são nomes que influenciaram e influenciam até hoje. E que são pessoas que também se inspiram no contexto em que viviam para criar essas figuras. São palhaços que, devido ao grande sucesso que fizeram, tornaram-se referência em estilo de atuação e estética, como, por exemplo, Joe Grimaldi, Albert Fratellini, Lou Jacob, Brock, Charles Rivel, Foti Chocolate e os irmãos Hanson Smith. Dentre outras coisas, um traz a maquiagem branca com bochechas vermelhas e o figurino próximo ao arlequino. O outro amplia a lógica do exagero, do tonto. Outro traz a peruca, aumenta ainda mais o nariz e faz a maquiagem com uma imensa boca vermelha, trazendo atitudes do palhaço Augusto. Outro desenvolve uma mistura de pantomima e erros musicais. E outro ainda um clássico com a cadeira e o violão. E outros ainda são considerados os grandes responsáveis pelo fortalecimento da dupla Branco e Augusto no picadeiro. E outros se destacam pela comicidade física, os tropeções, tapas, pontapés, cambalhotas, rolamentos, quedas, saltos, a exemplo do que faziam os saltimbancos na Idade Média. Inspiram muitos cômicos no século XX, inclusive no cinema mudo. E falando em cinema, a gente não pode deixar de citar os ícones Max Linder, Charlie Chaplin e Buster Keaton, com gigantes contribuições para a comicidade. Vejam que aqui no cinema, nós estamos falando de palhaços que não usam roupas grandes, coloridas, maquiagem forte ou nariz vermelho, mas que reconhecemos como palhaços, certo? Pois a imagem arquetípica, ela pode estar ligada a características estéticas, mas ela não está restrita a elas. E no guarda-chuva da palhaçaria brasileira? Cabe um imenso universo de possibilidades. Vemos, nas tradições populares brasileiras, o sincretismo no qual sobrevivem aspectos da cultura dos povos ameríndios e dos povos negros escravizados, como, por exemplo, na Folia de Reis. A folia em marcha é composta pelo mestre, foliões, 3 reis magos e o palhaço, figura que recebe diferentes nomes dependendo da região do Brasil.
Bastião, Pai João, Marungo, Mocorongo, Alferes, Morengo, Mateus, Pastorinho ou ainda Soldado de Herodes, que disfarçado de palhaço, depois de converter-se, passa a ter a missão de proteger o menino Jesus. Dentre as funções do palhaço da Folia de Reis, ele tem o papel de ser uma espécie de protetor dos maus espíritos. Ele tem a missão de ir limpando os caminhos e de desfazer as maldições. Eles possuem a dualidade de estar entre o bem e o mal, entre o humano e o animal, na fronteira do terreno e do espiritual. São representantes da espécie humana e são símbolos do livre-arbítrio. São manifestações vivas que não estão paradas no tempo e que vão sempre, constantemente se adaptando, renovando e incorporando novos elementos. Os africanos e os índios têm em comum o costume de representarem a força da natureza através de máscaras com formas de animais ou seres extraordinários. Esta poderia ser uma das razões das máscaras apresentarem também traços animalescos e extra-humanos. Em algumas folias, encontramos no palhaço um comportamento muito próximo da figura do Exu, deus africano, que trabalha como comunicador entre os planos material e espiritual. Aqui, esse deus fora interpretado como a figura do diabo pelos primeiros missionários, que, assustados com a sua astúcia, vaidade e indecência, fizeram dele o símbolo da maldade e do ódio. Ambos os arquétipos trazem também a descontração, a irreverência e a capacidade de se comunicar livre de amarras e padrões estabelecidos como corretos ou normais. Para a Igreja Católica, que visava manter o controle, na época das catequizações dos nativos, essas figuras transgressoras eram em geral vistas como manifestações de forças opostas, ou seja, eram classificadas como más. Lulu Franco, 2010. Bom, essa citação ela vem desse livro chamado Palhaços do Nosso Povo, que foi escrito por Maria Lulu e Monique Franco. Elas trazem também outras referências, como a festa do pastoril profano ou pastoril de ponta de rua, que são paródias burlescas do pastoril religioso, e integram a festa do ciclo natalino de Pernambuco, também em Recife e em algumas cidades do interior, como Goiânia e Palmares. Encontramos a figura do velho. A figura do velho é a inspiração de Abelardo Chacrinha, o velho guerreiro, que em seu programa televisivo emplaca sucessos do velho Faceta, que também é a inspiração para os Trapalhões. Penso que o alto do pastoril, com início, meio e fim, é para Pernambuco e para Nordeste o que o teatro de revista é para o Rio de Janeiro, que é a mesma coisa que o Moulin Rouge em Paris. Só que a gente tem uma mania, por ser provinciano. Tem essa revista nossa, natural, fica aqui com ela, mas não valoriza. Só olha para o outro e pensa, bonito é aquele em Paris, que tem aquelas coisas. Tá entendendo? A mesma coisa é o palhaço, que tem o seu palhaço, mas só quer olhar para os de fora, que são os bonitos. Mas o seu também é. Isso só enfraquece a biodiversidade universal. A homeopatia diz que a febre é boa porque está mostrando que o corpo está vivo. Se a sociedade é um corpo, o palhaço é a febre, para mostrar que esse povo está vivo, mas está febril. Essa fala do velho Mangaba está nesse livro também, Palhaços do Nosso Povo. Já no cavalo marinho, que é uma manifestação presente na zona da mata de Pernambuco, seus participantes são chamados brincantes e são, na grande maioria, trabalhadores rurais descendentes de negros e indígenas, que ainda hoje trabalham como cortadores de cana, ativos ou já aposentados. Nela também encontramos a presença dos palhaços Mateus, Bastião e Catirina, chamados em algumas tradições de Pai Francisco, Fidelis e Lica. São figuras de grande importância na condução do enredo da brincadeira, em constante diálogo com o público, de forma irreverente, organizam e protegem a manifestação. No Brasil existem também outras diversas manifestações de folguedos relacionadas à figura do boi. Também na África, em Portugal, na Espanha, que é um animal bastante presente no cotidiano da vida dos trabalhadores do campo. Em muitos desses folguedos, e com suas variações e particularidades, o enredo se passa em torno da morte e ressurreição do boi. Lá também está Mateus, e em alguns deles é Birico, que é o seu parceiro. Esses são alguns dos palhaços do nosso povo, como podemos ver amplamente presentes nas manifestações populares. Diferentes dos palhaços que se desenvolveram na Europa e que foram silenciados em alguns lugares por quase 200 anos, proibidos de falar livremente, de tocar instrumentos profissionalmente, e que muitos se desenvolveram na mímica e na comédia física, os nossos palhaços se desenvolveram apoiados nas tradições populares. Quando a tradição circense chega por aqui, passa a desenvolver outras características e vemos o surgimento de um palhaço com qualidades particulares. Com o tempo, se desenvolve aqui no Brasil a tradição do circo-teatro. O picadeiro, ele foi um território de diversas manifestações artísticas e é onde a gente vê surgir também os nossos palhaços cantores.
Castro nos fala da semelhança dos palhaços circenses brasileiros com os palhaços hermanos. São circenses de outras partes da América Latina, com as quais houve um intercâmbio artístico muito intenso nos séculos XIX e início do século XX, especialmente na Argentina, Uruguai e Chile. E eu gostaria ainda de abordar um pouco sobre a questão da palhaçaria feminina. No que se refere ao tradicional, ou dito clássico, vemos que o espaço destinado às mulheres na dramaturgia clássica, masculina, branca, frequentemente reforça estereótipos, naturaliza violências, submissões, sexualizações, que destacam a sensualidade e a beleza física e as mantendo em segundo plano, a serviço de um humor muitas vezes machista e homofóbico, sempre adjacentes e nunca protagonistas. Nos círculos mais tradicionais, vemos que os papéis cômicos femininos eles serviam de escada, ou seja, de apoio para o papel principal do palhaço. Se no circo tradicional havia pouco espaço para o humor feito pelas mulheres, vemos esse cenário aos poucos mudar, começar a apontar novos caminhos a partir das criações das escolas de circo. No Brasil, isso vai acontecer a partir dos anos 80, quando também inicia, junto com essa mesma época da criação das escolas de circo, a difusão da palhaçaria pessoal, ou do clown pessoal. Esses novos campos, eles passam a compartilhar conhecimentos circenses com quem não era de família tradicional do circo. E a partir daí, começam a incluir nesse campo também atores e atrizes. Vamos lá para a Europa para entender um pouquinho o que aconteceu? No final do século XIX e início do século XX, surge um movimento de reteatralização. Diversos pensadores buscam investigar o corpo na cena, como Stanislavski, Meyerhold, Brecht, De Croo, entre eles Lecoq. Jacques Lecoq, ele foi ator, mímico e professor, vindo da educação física. Ele traz o estudo da máscara para o teatro, dentre elas a máscara do clown. Se até então a formação se dava predominantemente na tradição, nas relações familiares de mestre e discípulo, é a partir de Lecoq que começamos a ter uma pedagogia, uma metodologia teatral para o estudo dessa máscara. Philippe Goulier foi aluno de Lecoq e também foi professor na escola de Lecoq. Mais tarde, em 1980, ele vai criar a sua própria escola. Partindo desses estudos, ele desenvolve uma metodologia própria, sendo um dos mais populares formadores de clown, seguindo a linha proposta por Lecoq. Aí chegamos em Louis Otávio Bournier, brasileiro que estuda na escola de Lecoq e de Etienne De Croo na França, volta para o Brasil e em 1985 passa a ser docente do Departamento de Artes Cênicas da Unicamp. Funda o Lume, desenvolvendo suas pesquisas, suas pedagogias e a base do que chamou a arte de ator. Dança pessoal, mimesis e clown. Com a morte de Bournier, Ricardo Pussetti, Carlos Simeone e posteriormente também Naomi Silmo seguem desenvolvendo seus estudos da palhaçaria dentro do Lume, trazendo também outras referências para esse estudo. É a partir dos estudos do Lume, dos retiros de formação e dos cursos que são ministrados por eles, que muitas atrizes e atores de todo o Brasil entram em contato com essa linguagem. Nós vemos, a partir daí, do Lume e também de outras pessoas que vão estudar na Europa e retornam para o Brasil, um grande boom no país dessa pedagogia, das pesquisas com o clown pessoal e a palhaçaria pessoal. Segundo Lecoq, a pesquisa do clown próprio de cada um é, primeiramente, a pesquisa do seu próprio ridículo. Diferentemente da comédia dell'arte, o ator não tem que entrar em um personagem pré-estabelecido. Arlequim, Pantaleone, deve descobrir ele mesmo a parte clown que o habita. Quanto menos se defender e tentar representar um personagem, mais o ator se deixará surpreender por suas próprias fraquezas, mais seu clown aparecerá com força. Cabe ainda dizer que cada ministrante tende a incorporar aspectos e influências outras e diversas, que vão conferindo particularidades a cada abordagem. Assim, creio que não seja difícil supor que quando as referências do clown europeu chegaram aqui e nos fizeram esse convite para olharmos para as nossas características pessoais, a fim de revelarmos nosso próprio ridículo, o que muitos e muitas de nós encontramos são também as nossas referências brasileiras. Seja das nossas famílias, as referências rituais, das festas populares, religiosas, dos palhaços circenses ou da televisão. E que são tão ricas em tradição e que se misturam com o que se convencionou a chamar de palhaçaria clássica. Eu espero, com esse vídeo, ter contribuído um pouco para diversificar o teu olhar para a palhaçaria. Pois debaixo do guarda-chuva da palhaçaria cabe tanta diversidade, tantos tipos de palhaçada. Estamos falando de um arquétipo múltiplo, diverso e ancestral, e em muitas cosmovisões sagradas. Também espero que, a exemplo dos nossos ancestrais, que nos momentos mais difíceis e desafiadores, o riso possa te encontrar e te dar forças para resistir.